E aí, bora resolver mais o exercício dissertativo da FUVEST, segunda fase? Vem comigo depois da vinheta. Fala, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. André do História em Casa nessa resolvidinha do saber, porque hoje a gente vai de exercícios aí, mas antes de continuar, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. André História em Casa, preciso mudar isso aqui, e também escuta o nosso podcast no Spotify, não esquece, hein? Não esquece também de compartilhar o canal com a galera e deixar o seu comentário aí no final do vídeo. Vamos resolver esse exercício aí da segunda fase da FUVEST. Vem comigo, hein? Bom, vamos aqui então para você que está vendo, exercício 3 em 1945, em 1954 e 1964, datas de movimentos vitoriosos contra o presidente do país, a pressão civil no sentido de intervenção militar, olha, intervenção militar, o que um bando de idiotas fica falando, defendendo até hoje aí, no processo político, cresceu e foi comunicado aos militares através de contatos pessoais, manifestos públicos e editoriais de imprensa. Normalmente, os pedidos de intervenção afirmavam que o presidente estava agindo de maneira ilegal e que, em face dessas condições, a cláusula de obediência dentro dos limites da lei os dispensava do dever de obedecer ao chefe do executivo, né? Então, os militares não precisavam obedecer o presidente, né? Então, tá aí os militares na política, Rio de Janeiro, 1975. Bom, se ele está pegando aqui primeiro de tudo, 1945 é o finalzinho lá da ditadura do Getúlio Vargas, o chamado, né, Estado Novo. Então lembre que em 1954 é quando Vargas acaba sendo deposto então por um golpe militar que acaba com o Estado Novo, a ditadura dele. Em 1954, na verdade, aí você tem, né, 24 de agosto de 1954, o suicídio do Vargas, mas também pode colocar aí então aí, né, de que o governo dele já vinha também sofrendo uma oposição dos militares, também dos Estados Unidos e até políticos ligados a ele que também eram, né, perseguidos ou que depois do suicídio dele, caso do JK lá, né, o Juscelino Kubitschek, que ocorreu uma tentativa de golpe que foi frustrada por um contragolpe legalista que, né, colocou o Juscelino Kubitschek no poder, mas quase impediu a posse dele. E em 1964, tá falando de militar, militar tomando o poder em 1964, contra, no caso, o governo lá do João Goulart, ou talvez você lembra, né, o apelido dele desde a infância, lá dos 6 anos de idade, que era de Jango. Você lembra que o Jango, vice-presidente do Jânio Quadros, que assume o poder após a renúncia do Jânio, e aí em 1964, 31 de março de 64, João Goulart é deposto por um golpe militar que dá início a 21 anos de ditadura militar no Brasil, né? Mas vamos ver o que o exercício queria aí. Letra A. Identifique um partido político que atuou na oposição aos presidentes nos 3 momentos citados no texto. Bom, eu acho que você pode falar justamente da UDN, que no caso é a sigla aí para União Democrática Nacional. Então, lembrando, a União Democrática Nacional que vai, né, se configurar no principal centro de oposição ao Getúlio Vargas, né, há também todos aqueles políticos que tinham uma proximidade com Getúlio Vargas na forma de governar, né, na aproximação com os trabalhadores também, no populismo mesmo, você pode falar. Então, acho que a UDN aí é o partido que você já coloca como principal de oposição a esses presidentes, seja o Getúlio Vargas ou ao João Goulart também. Lembrando também que é um partido muito associado a grandes latifundiários e pessoas do Brasil ligados ao capital estrangeiro. Bom, olha o que a letra B nos fala aí. Indique 2 diferenças entre as crises políticas enfrentadas pelo presidente Vargas em 45 e 54. Bom, em 45, né, uma diferença política, né, entre a crise política lá, se poderia falar, é que em 1945 ele estava ainda numa ditadura, né? A ditadura do Estado Novo. Então, essa crise política que envolveu também um processo de pressão popular pela redemocratização do país, ainda mais aí depois da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Brasil vai lá na Itália lutar por liberdade, sendo que aqui no Brasil, né, não tinha liberdade, tinha uma ditadura aí rolando.
Então, essa coisa que você pode falar que em 45 tinha uma ditadura, né, rolando, coisa que não era o mesmo que estava rolando em 1954, na época lá do suicídio do Vargas, né? Aqui a gente pode falar de que a crise política do Vargas em 54, ela já envolve aí uma oposição vindo da UDN, a gente poderia colocar aí de que o nacionalismo econômico do Vargas e também o próprio populismo do Vargas começou a incomodar o governo dos Estados Unidos, os conservadores, como o pessoal da UDN, né, e num governo que ele era democrático, né, ele tinha sido eleito democraticamente pela população, mas de que nesse momento aqui em 54 a gente já tem um contexto também que você poderia puxar de Guerra Fria. Então lembra que a aproximação de, né, estadista, de chefe de Estado ou de governo com o trabalhador era visto como coisa de comunista. Bom, tá aí para vocês. Então você poderia falar que enquanto 45 se encontrava no finalzinho da ditadura do Vargas, em 54 é um governo democrático eleito, mas com nacionalismo, populismo, incomodando aí os conservadores ou os Estados Unidos nesse momento da Guerra Fria. E a letra C, que ele está falando aí para caracterizar uma medida econômico-social que teria contribuído para as crises de 1954 e de 1964. Bom, de 54, eu acho que você poderia colocar dentro desse aspecto do nacionalismo do Vargas a questão da Petrobras, a criação da Petrobras, também se poderia puxar de repente a criação da própria Eletrobras também aí, mas principalmente a, né, criação da Petrobras, que teria gerado muita insatisfação nesses interesses estrangeiros capitalistas. Então, uma medida econômico-social poderia ser essa. Não conseguiram, mas poderia falar de que os membros do governo do Vargas também nessa época, em 54, também estavam tentando aumentar o salário mínimo em 100%, coisa que eles não conseguiram. E em 1964, né, o João Goulart, que por sinal era o ministro do Trabalho do Vargas nessa época, em 54, aí, até a proposta de aumentar o salário mínimo em 100%, também associada a ele. Já em 1964, né, uma medida econômico-social que contribuiu para a crise, acho que você pode puxar o lance do João Goulart aprovar as chamadas reformas de base. Lembre que as reformas de base envolvem lá um conjunto de reformas, como a reforma agrária, né, reforma estudantil, reforma fiscal, reforma política também. Além, é claro, de reforma agrária, também trazia a ideia lá de, com a reforma política, a volta aí, né, do Partido Comunista do Brasil da ilegalidade, a permissão do voto para os analfabetos também, e por isso aí também você lembrando que essa aproximação do João Goulart com as classes e os anseios populares, principalmente com a aprovação das reformas de base, acabou provocando a reação dos conservadores, né, dos militares, dos governadores, então também conservadores, que não eram aliados do João Goulart, em apoiarem um golpe militar de 31 de março de 64, então. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado dessa resolução de exercício com o Prof. André aqui. E se você ainda não deu like no vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram, no Facebook, por enquanto, do Prof. Elvis História em Casa, e também escuta o nosso podcast no Spotify. Não esquecem, é isso aí. Até a próxima resolução de exercícios com o Prof. André. Até mais, valeu!